Uma das maneiras de destruir um país é abrir mão de suas riquezas. O Brasil está prestes a fazer isso com o pré-sal. A ideia é desmontar a Petrobras, uma das maiores petroleiras do planeta. Sob ataque estão o futuro da educação e da saúde. E mais do que isso, a soberania nacional. Perdas provocadas pelo escândalo de corrupção. A compra superfaturada da refinaria americana. Falando de Lava Jato, do esquema de pagamento de propina por dinheiro desviado da Petrobras. Não se assina contrato sem ler. Os eleitorais em 2010. Enquanto a mídia tradicional ataca a Petrobras dia e noite, desde o início da Operação Lava Jato, Essa investigação levou a empresa de auditoria externa PricewaterhouseCoopers a não validar as contas da Petrobras. nós da TVT acreditamos na Petrobras. E sabe por quê? Porque por trás desta campanha difamatória e cruel, há grupos estrangeiros associados a políticos brasileiros que querem vender barato nosso sonho de liberdade. Os exploradores não estão nem aí, nós sim. O que vai acontecer, caso a empresa seja desmontada, é que não teremos mais dinheiro para melhorar nossa educação nem a nossa saúde. Quem vai sair perdendo é quem mais precisa. Não é uma empresa que esteja quebrada, nem é um antro de corrupção. A Petrobras, ao contrário, é uma empresa eficiente, a empresa é uma empresa que está crescendo a produção, agora em junho cresceu 8%, no segundo semestre cresceu 8% em relação ao primeiro trimestre de produção. A Petrobras está produzindo, cresceu de janeiro para cá de petróleo de 2 milhões de barris para 2 milhões e 200 mil barris, o que é 10% de crescimento em 6 meses, é um extraordinário crescimento nas empresas de petróleo. E ela tem todas as condições de, superando a crise financeira de curto prazo, deslanchar. Ao contrário do que a grande mídia diz, a Petrobras tem capital. Hoje, a empresa tem 25 bilhões de dólares em caixa e anunciou que pode pagar todas suas dívidas até o fim de 2017. Se faltar, a China já colocou à disposição da companhia uma linha de crédito para qualquer emergência. A grande mídia diz: ora, mas a empresa deve 500 bilhões de dólares. Isso não é dívida, é investimento, porque a Petrobras tem reservas. Vamos fazer uma conta? O pré-sal tem de 180 a 270 bilhões de barris de petróleo de excelente qualidade no fundo do mar. Com o barril custando hoje cerca de 45 dólares, na pior das hipóteses, temos petróleo equivalente a 3 vezes o que eles chamam de dívida, tudo guardado no fundo do mar. As reservas são apenas o que já foi encontrado. No fundo do mar pode haver ainda mais. A Petrobras também tem tecnologia. Pode extrair com eficiência sem precisar de ajuda de ninguém. Mas sozinha demoraria muito tempo. Por isso, em 2010, o governo decidiu pelo regime de partilha. Funciona assim: um parceiro se associa à empresa num campo de exploração. Investe, mas quem opera o campo somos nós. E 30% de tudo que for produzido fica aqui. Para operar um campo, é preciso de plataformas, sondas, navios. Tudo isso é conteúdo nacional, que gera empregos e mais riqueza. Fora o petróleo cru, como se diz, a empresa tem refinarias capazes de produzir matérias-primas mais valiosas. E há também gás natural do petróleo, que vira fertilizante, o que permitiria que em pouco tempo o Brasil, um dos maiores produtores de alimentos do planeta, deixasse de importar adubos para a agricultura. Outra vantagem: o Brasil tem mercado consumidor. Muito do que será produzido, de combustíveis a bens de consumo, pode ser consumido aqui mesmo. Em funcionamento, esta estrutura é capaz de, em pouco tempo, transformar o Brasil numa potência mundial. Buscar petróleo no fundo do mar foi um plano audacioso do engenheiro Guilherme Estrela e sua equipe. A diretoria era contra e ele bancou
Ele disse que era necessário arriscar. É o próprio Estrela quem fala sobre o que está em risco, a nossa soberania. A soberania nacional, ela representa o poder de qualquer país de decidir sobre o seu futuro, em seu próprio interesse, de construir a sua indústria, construir as suas fábricas, construir os seus meios de comunicação, né, independente de países e de conhecimentos estrangeiros. Então, a detenção da tecnologia e do conhecimento e de científico e tecnológico e do conhecimento de engenharia para projetos de engenharia, para produzir produtos que nos sirvam para efetivamente decidir o nosso destino, é fundamental. 63 anos se passaram. De lá para cá, a frase dita pelo então presidente Getúlio Vargas continua atual. O petróleo é nosso. Mas até quando? E para falar dos riscos que corremos ao abrir mão do pré-sal, nós convidamos o Gustavo Marsaioli, que é da Federação Única dos Petroleiros. Boa noite, Gustavo. Seja bem-vindo. Boa noite. Gustavo, explica para a gente de que forma que é possível convencer as pessoas de que a Petrobras é um patrimônio brasileiro. Eu acho que, de uma certa forma, uma boa parte da população, talvez não com tantos subsídios, mas já tem essa concepção. Uma pesquisa da Datafolha recentemente apresenta que a maioria, né, da população é contra a venda de patrimônio público, e entre essas empresas está a Petrobras e o pré-sal. Então existe esse senso, mas muitas vezes ele está pouco embasado, não tem muitos elementos, né, para conseguir embasar essa posição. Uma das coisas que a gente pode citar, por exemplo, como um exemplo, no momento recente, então uma das subsidiárias que está sendo ameaçada de venda é a Liquigás. A Liquigás é a empresa que a maioria das donas de casa, da população conhece, né, quando vai comprar o seu gás de cozinha. Hoje, a Liquigás, junto com outras 4 empresas, ou seja, 5 empresas de todo o mercado nacional, dominam 90% de todas as vendas de gás doméstico. Então, hoje, essa ameaça de venda da Liquigás, né, os grandes interessados na compra são as outras empresas que já atuam no mercado. Isso vai ter uma concentração das empresas que prestam esse serviço. Então, consequentemente, se a Liquigás for vendida, a possibilidade imensa de que haja um aumento do valor do gás para consumo doméstico. Então, isso é um exemplo que a gente pode dar para a população para entender como é importante o papel da Petrobras para regular o mercado. A Liquigás ela foi adquirida justamente para regular melhor o mercado, para o governo ter uma interferência dentro do mercado de gás doméstico. E a mesma lógica vale para a questão dos combustíveis. Uma coisa que as pessoas precisam saber e não sabem, né, mistifica-se muito esse assunto do petróleo e da Petrobras, é que, por exemplo, durante a subida dos preços, né, do petróleo, quando chegou lá a mais de $120 um barril, esse valor não foi repassado. A gasolina ela continua estável durante todo esse tempo. E aí, muitas vezes, a pessoa não tem esse entendimento e acha que se é público deveria ser de graça, gasolina. Não, né? Mas a Petrobras ela tem como regular esse preço e não repassar essas oscilações do mercado de petróleo para toda a população num curto espaço de tempo. Então, isso faz com que a economia seja mais estável, seja mais previsível e todos ganham com isso. Porque essas são medidas que afetam diretamente a população, né? Porque como convencer essas pessoas a saírem às ruas em defesa da Petrobras? Eu acho que essa, por exemplo, é uma excelente iniciativa, né? A TVT ela é uma das pouquíssimas emissoras que estão fazendo um debate mais qualificado sobre esse tema do petróleo, né? Então, hoje, acho que a população, até a gente tem alguns sites de campanha para divulgar, um deles é o pressalnãoabromão.com.br e o pressalemjogo.com.br. Então, são também formas que tem de você entrar lá, você com 2, 3 cliques, você vai preencher um abaixo-assinado contra a venda do pré-sal e também tem como disparar e-mail para todos os senadores e deputados. Então, essa pressão da população é muito importante. E sair às ruas, eu acho que é um desafio imenso hoje que a gente tem, que hoje o grande elemento que a gente tem para jogar isso desde julho de 2013, né? As redes têm esse protagonismo na questão da mobilização social e é uma coisa realmente extremamente preocupante, quando a gente não vê a mesma mobilização que se tem para outras pautas na defesa da Petrobras, que hoje a gente tem que pensar que ela é uma das últimas empresas do ramo industrial que tem controle estatal. Então, passado isso, a Petrobras, o destino dela
ela, se tudo se der como esse pessoal está planejando, ela vai se tornar uma nova Vale do Rio Doce, que a gente tem aí o desastre da Samarco para comprovar como é ineficiente o setor privado nas questões estratégicas do país. A gente comentou também sobre os riscos à saúde e à educação. Você acha que as pessoas entendem esses riscos? Não, a maioria das pessoas não entendem e é até bastante curioso. A gente tem conversado muito com as pessoas, né, ido para a rua, nas escolas, enfim. Muitas pessoas perguntam para a gente, mas o pré-sal vai demorar muito para a gente explorar, ou a gente não tem... existe uma que o pessoal chama de síndrome de vira-lata do brasileiro. A Petrobras não tem condição de explorar o pré-sal. E as pessoas não sabem que hoje o pré-sal já corresponde a 40% da produção de petróleo e gás no Brasil. Então hoje 40% do que vai no tanque de combustível de qualquer pessoa que abastece o carro já vem do pré-sal. E as pessoas não têm essa dimensão. Quanto mais do modelo de partilha que hoje destina uma parte dos lucros, né, da exploração para a saúde e educação. E isso não está explicado, isso não está claro para as pessoas. Eu tenho certeza que se as pessoas tivessem a dimensão do volume de dinheiro que vai ser destinado para a saúde e educação com o pré-sal, a mobilização, sem dúvida nenhuma, seria maior. Muito maior. Gustavo, muito obrigada pela sua participação, viu? Obrigado.